5 anos. Pode não parecer muito tempo, mas nós ainda estamos só no começo. Mesmo assim, muita coisa já aconteceu. Em 2015, criamos a Mature Jobs, a primeira plataforma online de oportunidades de trabalho para 50 mais do Brasil. Em 2016, foi criada a comunidade Mature, um espaço para dar voz aos maduros em busca de trocas e reinvenção profissional. Também lançamos o documentário colaborativo Profissão Mature, que mostra a importância dessa geração no mercado de trabalho. Além disso, ganhamos o nosso primeiro prêmio e uma aceleração. Em 2017, percebemos que seria fundamental falar também sobre empreendedorismo, tecnologia e novos caminhos profissionais. E então começamos a realizar cursos, workshops e eventos sobre o assunto. Neste mesmo ano, fomos reconhecidos com o selo Incluir do PNUD e do SEBRAE, atestando nosso alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Em 2018, além da divulgação de vagas e processos seletivos, começamos a sensibilizar as empresas com treinamentos sobre a importância da diversidade etária e integração geracional. Também criamos o Mature Day, encontros de networking em mais de 10 cidades do Brasil, sempre com palestras de grandes especialistas, muita troca e novas conexões. E veio outro reconhecimento, o Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade de São Paulo. Em 2019, o Mature Day aumentou para 3 dias e virou Mature Fest, o primeiro festival de trabalho e empreendedorismo 50 mais da América Latina. Lançamos ainda o Mature Service, o primeiro marketplace para freelancers 50 mais, onde os matures podem oferecer seus produtos e serviços. E foi nesse ano também que recebemos o primeiro aporte de investidores anjos. E 2020 ainda nem acabou e a gente fez tanta coisa. Começamos pela mudança do nome da empresa para Mature, porque a Mature é muito mais do que jobs. E a pandemia veio, assustou, mas também nos impulsionou rumo à aceleração digital. Realizamos o Mature Fest 2020 de forma 100% online, com mais de 8 mil pessoas do Brasil inteiro e de fora. E foi um grande sucesso. Durante o Mature Fest, lançamos a Mature Academy, a primeira plataforma de conteúdo online e atualização contínua para o público 50 mais. E fomos aprovados no Programa de Aceleração Global de Comunidades do Facebook. Todas essas conquistas são fruto de muita escuta, resiliência e dedicação para fazermos uma revolução no mercado de trabalho, numa sociedade em que a expectativa de vida só aumenta. Você é protagonista nessa história. Hoje, somos um time de 12 profissionais apaixonados pela causa da Mature e mais de 150 mil pessoas que já fazem parte dessa comunidade em todo o país. Vamos juntos agora para os próximos 5 anos de ainda mais impacto social? Então me conta, o que é ser Mature para você? Olá pessoal, mais um episódio do Todos Nós. Continuamos no assunto envelhecimento. Hoje nós vamos falar de um aspecto diferente do envelhecimento. Nós vamos falar sobre a questão das pessoas 50 mais, 60 mais, enfim, e a inserção no trabalho. Para isso convidamos Morris Litvak, fundador da plataforma Mature Jobs, que oferece cursos e inserção de pessoas 50 mais, 60 mais no mercado de trabalho. E ele vai conversar com a gente como tem sido esse trabalho. Morris, olha, obrigado, viu, pelo seu tempo. Eu sei que sua agenda é bastante apertada e vejo que você tem bastante demanda, mas eu achei muito interessante e eu queria começar com isso, né, porque você tem uma plataforma online, né, que chama Mature Jobs. Eu achei muito interessante e queria perguntar para você como é que você decidiu criar essa plataforma, o que te motivou, como é que foi chegar nessa temática do envelhecimento versus trabalho, mercado de trabalho? Olha, foi uma série de fatores que me levaram a me interessar, a estudar o assunto.
Começou em 2011 com um trabalho voluntário que eu fiz com idosos, no residencial de idosos, onde eu ajudava eles a mexer no computador, entrar na internet, que eu sou da área de tecnologia. Uhum. E aí, em 2012, a empresa de tecnologia que eu tinha com meu pai foi vendida. E em 2013 faleceu a minha avó, mãe do meu pai, que foi minha grande inspiração, porque ela trabalhou até os 82 anos. Uau. E ela era uma pessoa muito ativa, e ela faleceu com 91 anos em 2013, e aí refleti muito sobre a história dela, que eu acompanhei de perto, que mesmo com 82 anos, ela não queria parar de trabalhar. Ela parou por causa de uma queda na calçada indo para o trabalho, e a partir do momento que ela passou a ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada, aí sim a saúde dela começou a decair. Uhum. E aí eu comecei a me interessar pelo tema, eu também estava estudando empreendedorismo social, buscando fazer algo com mais propósito. E Uhum. assim os pontos foram se conectando, eu descobri que o mundo estava envelhecendo, o Brasil de forma ainda mais rápida, né? E pouco se falava sobre isso nessa época. E aí eu comecei a ter mais contato e conversar com as pessoas com mais de 50, 60 anos e perceber que a questão de trabalho, ou a falta de trabalho, era muito recorrente, das pessoas sofrerem por não conseguir emprego ou por ser demitido por causa da idade. Aí eu fui pesquisar e descobri que realmente existia um preconceito etário muito forte no mercado de trabalho. E ali eu vi uma oportunidade de negócio, porque ninguém estava olhando para isso, não existia nenhuma iniciativa voltada para isso, e impacto social, já que já tinha muita gente sofrendo com isso, ia ter cada vez mais com a população envelhecendo rapidamente como está, né? E aí Uhum. começou assim em 2015, Mature Jobs, hoje é Mature, porque a gente fala que é muito mais do que jobs, a gente Aham. vai além, começou com uma plataforma de vagas, mas hoje a gente vai bem além disso. Então foi esse começo. Uhum. E vocês trabalham além da questão, por isso que não é mais jobs, vai além disso. O que que é esse além disso que vocês vão? O além disso é mostrar caminhos além do emprego, como empreendedorismo, como trabalho como autônomo, como consultor, freelancer, promover o networking entre a nossa comunidade, fazer cursos, eventos, porque a gente sabe que não vai ter emprego para todo mundo, não só por causa da questão do etarismo ou de questões econômicas, mas pela forma de trabalho está mudando, né? Essa dinâmica está mudando, isso foi até acelerado com a pandemia e a tecnologia está transformando tudo isso e as pessoas precisam entender que elas precisam aprender a se virar sozinhas para continuar trabalhando, por mais que a gente continue diariamente sensibilizando as empresas sobre isso, né? Mas no Aham. início era muito mais difícil. Então, a gente faz uma série de ações. Hoje a gente tem a plataforma Mature Academy, onde a gente tem esses conteúdos de cursos e todos os eventos que a gente faz. E aí, para as empresas, a gente faz, além dessa parte de divulgação de vaga, recrutamento e seleção, também hoje em dia muito treinamento e consultoria sobre o tema. Aham. Então, eu tenho um dado aqui, que eu acho que é bastante familiar para você, né, de que o censo revela que o Brasil tem mais de 22 milhões de pessoas acima de 65 anos, né? E isso significa 11% da população. É bastante, né? E Sim, isso está crescendo no ritmo, acho que nunca foi tão rápido, né? Tão veloz, né? é. Então, se a gente está envelhecendo mais, a gente precisa pensar em mais espaços que caibam essas pessoas, né? Com Uhum. 50 mais, 60 mais, 70 mais, enfim. Então, como é que vocês pensam, né, em criar esses espaços para que caibam mais essas pessoas? Eu fico pensando se vocês também pensam em como preparar a população jovem, né, para receber essa população madura, né, como a gente diz. Você até usa um termo que eu gostei muito, que são trabalhadores mercado prateado, né? Mercado prateado. Então, como é que a gente prepara para que as pessoas mais jovens para que essa população tenha espaço? Olha, a gente faz bastante esse trabalho através de palestras que a gente dá, participação em eventos, eh,
a gente faz pesquisas, estudos, uma série de conteúdos, mas principalmente dentro das empresas, a gente fala sobre relações intergeracionais para que os gestores, principalmente, o RH, mas também todos os jovens da empresa, entendam a importância de receber bem, integrar, aprender e ensinar com os mais velhos, né? A gente explica que essa é uma questão não só social, mas estratégica para o futuro do negócio. Se a população está envelhecendo, o público consumidor está envelhecendo, a força de trabalho está envelhecendo, então a empresa precisa se preparar para isso. A partir do momento que tem esse olhar estratégico, a gente ajuda a empresa a ter um ambiente de troca, de diálogo geracional, né? E tentamos engajar bastante os jovens nisso, até mostrando para os jovens que eles vão ser 50, 60, 70 a mais amanhã, né? Então, Logo, logo, né? exatamente, se tudo der certo, eles chegarão lá, É. né? Então a gente explica que se eles forem também aliados dessa causa, eles vão se beneficiar lá para frente, porque se o preconceito etário continuar, eles vão sofrer preconceito etário em algum momento, né? É lógico que seria muito bom se a gente tivesse políticas públicas levando educação sobre longevidade desde a pré-escola, porque todo mundo Sim, precisa entender isso, mas é sim. assim que a gente faz, cursos, eventos, palestras e principalmente dentro das empresas, para que eles recebam bem essas pessoas. E além do preconceito, que outros desafios vocês encontram, não é? Através dos estudos de vocês, observação, enfim, que outros desafios vocês encontram nessa aproximação, não é? Dos mais velhos com os mais jovens, intergeracional? Olha, a gente tem feito é, bastante esse trabalho, né, promovendo a integração intergeracional. Lógico que o nosso foco é o mercado de trabalho, a questão profissional. Então, a gente foca em levar essa educação para dentro das empresas, mas a gente explica também para os 50 mais a importância deles estarem atualizados e preparados para isso. Não adianta só a gente reclamar das empresas se as pessoas, os maduros, os matures, como a gente chama, também não estão preparados e abertos para isso. Então, além da atualização tecnológica, que é fundamental, a gente fala muito da atualização comportamental, que é você estar aberto para ser gerido por pessoas mais jovens, para aprender coisas novas, então ter humildade, ter curiosidade, né? Saber que por mais experiência que você tenha, você tem muito para ensinar, mas também tem muito para aprender, inclusive com os jovens, né? Tá apto a trabalhar em ambientes colaborativos, como são as empresas hoje em dia, mais horizontais, mais diversos, né? Então, a gente leva isso porque o etarismo, de fato, é a principal barreira, mas a gente precisa ter essas pessoas preparadas e entendendo que, além de estarem preparadas, elas precisam olhar para além do emprego tradicional, para essas alternativas, né? E também olhar para dentro, o autoconhecimento é super importante nesse momento. Então, são barreiras que têm que ser quebradas dos dois lados. Você percebe, Morris, também que há barreiras no próprio idoso para poder se reintegrar a esse mercado de trabalho? Porque, na minha experiência, claro, a minha experiência não é ligada ao trabalho, mas como eu atendo pessoas, às vezes eu atendo pessoas que estão se aposentando, não é? Ou que estão, enfim, já querendo até não fazer mais o que fazem, com 60 anos, 65 anos, mas eu vejo uma queixa, né, muito grande, como se já colocassem as barreiras, né, principalmente na questão tecnológica, né, na questão de como é que eu vou trabalhar com um garoto de 20 anos, 25 anos, que a cabeça dele é muito mais rápida que a minha, e isso às vezes traz sentimentos de muito baixa autoestima, não é? E de exclusão. Eles próprios terminam se excluindo dessa situação. Você percebe isso também? Sim, sim, com certeza. Isso acontece, não dá para dizer que é com todo mundo, né? Mas tem pessoas que têm ali suas barreiras, seus preconceitos também com relação aos mais jovens, que a gente tenta mostrar a importância de rever, de quebrar isso, né? De entender que
O jovem tem muito para ensinar e muito para aprender com ele, que ele não é melhor ou pior, eles são complementares, né? E que essa troca que é muito rica, que vai trazer benefícios para ambos e para a organização, para o ambiente que eles tiverem. Já existem estudos mostrando, inclusive no Brasil, que equipes multigeracionais são mais criativas, mais produtivas e ajudam a empresa a ser mais inovadora. Mas isso vai acontecer se esse ambiente for de fato de diálogo, de troca, se tiver essa integração. Então a gente explica para as pessoas a importância disso, dessa humildade que eu falei, né, para aprender com jovens e para ser gerido por pessoas mais jovens, e de desaprender algumas coisas para reaprender coisas novas, porque a tecnologia está revolucionando o trabalho. Então, muitas profissões estão deixando de existir, novas profissões estão sendo criadas, portanto, não dá para ficar apegado somente ao passado. Sua experiência é muito importante, mas o que importa é se você está atualizado com o presente e se preparando para o futuro, que é o tal do lifelong learning, aprendizado contínuo. Então, ter essa curiosidade, essa abertura para eventualmente mudar de área, dar um passo atrás, ganhar menos, né? Fazer networking. Então, tá sempre buscando coisas novas, sem achar que sabe tudo, né? Porque isso não existe. Então, a gente sabe que existem essas barreiras, mas a gente tenta quebrar, e eu vejo que cada vez mais assim as pessoas estão entendendo e se abrindo para isso. Aham. Isso é uma boa notícia, né? Porque, aliás, quando eu vi sua plataforma, eu falei, nossa, que iniciativa incrível, né? De oferecer, porque eu tenho até falado com algumas pessoas para entrarem, conhecerem, porque muitas vezes a pessoa não sabe por onde começar, né? A pessoa, ela está, sei lá, se aposentou e não sabe muito por onde começar, não sabe nem como conversar sobre esse assunto da questão do trabalho, né? E você acha que é interessante essa, principalmente as pessoas que trabalham, porque no Brasil se aposenta muito cedo, né? Quer dizer, uma pessoa com 60 anos, e aí eu estou falando porque eu estou nessa faixa, né? Muitas vezes ela está num momento super importante de produtividade, de mais experiência, né? E no Brasil isso ocorre muito cedo. Você acha importante que a gente tenha um planejamento quando a gente vai envelhecendo, do ponto de vista profissional? Com certeza, sem dúvida. Eu acho que isso é fundamental. A gente também leva para as empresas a importância de fazer programas de preparação para aposentadoria ou pós-carreira, né, que seria trabalhar fora do mundo corporativo. Mas são poucas empresas que investem nisso. Infelizmente, eu não vejo muitas com esse foco. Mas isso faz toda a diferença. Então, também não dá para ficar colocando a responsabilidade sempre na empresa. As pessoas, cada um de nós, Claro. tem a responsabilidade de se preparar para essa vida longeva, que a gente sabe que vai ter, né? Eu costumo brincar, quando eu conto a história da minha avó, que ela não se preparou para viver tanto, porque ninguém contou para ela que ela ia viver tanto. Quando ela nasceu nos anos 20, no Brasil, a expectativa de vida era menos de 40 anos, ela viveu até os 91. Né? A grande diferença hoje em dia é que a gente sabe que vai viver muito. Então a gente precisa se preparar para isso. Saúde, né, alimentação, exercício, saúde física e mental, relacionamento, várias coisas, e também o trabalho, a questão financeira, né? Então pensar sempre num plano B, começar a construir em paralelo ao que você faz. Às vezes um hobby pode virar sua nova profissão. Esse processo de autoconhecimento, né, do networking proativo, faz toda a diferença. Quando a pessoa se aposenta, sai do mercado de trabalho, ela fica completamente perdida, muitas vezes, porque é de um dia para o outro que ela para de trabalhar. E se não tem uma preparação, as pessoas ficam deprimidas. A gente vê que com os homens isso pesa muito, Muito. né? A perda do status, do sobrenome corporativo, de não ser mais o provedor. E aí vai viver ainda mais muitos anos, 30, 40 anos, fazendo o quê? Às vezes pode ser um trabalho voluntário, social, né? Mas não pode ficar parado. Então, esse tipo de preparação devia fazer parte até de políticas públicas, porque é fundamental.
Sim, então essa preparação ela precisa já ir acontecendo, e por isso que é tão importante, não é, a questão do envelhecimento já ser conversado desde muito cedo, né? Porque quando você estava falando da sua avó, né, eu fiquei pensando, né, nos meus pais também, em mim também, embora quando eu nasci já tinha uma expectativa maior, mas a questão do envelhecer era sempre associada a uma coisa de atraso, né? Ou de atraso, ou de ultrapassado, né? Ou daquele que ficava aposentado mesmo, como diz o doutor Alexandre Kalash, né? Fica no aposento, né? Separado. E às vezes os jovens ficavam na mesa conversando e os mais velhos ficavam quietinhos ali ouvindo a conversa, com raras exceções, né? Com raras exceções. Então, me parece que esse é um ponto muito importante, não é? Da gente poder falar do envelhecimento para as pessoas que daqui 30 anos vão ter, né, 60, ou daqui, sei lá, 40 anos. Então, isso é uma coisa que vocês, me parece que têm investido muito nessa interação, né, entre jovens e mais velhos. Exato, essa interação é fundamental. Então, fazer com que os mais velhos estejam incluídos tecnologicamente vai ajudar para que eles continuem ativos, que eles estejam, desculpa, interagindo com os jovens, que eles Uhum. façam parte de grupos, de comunidades. Então, na Mature, a gente tem um trabalho muito forte de comunidade, com eventos, cursos, promovendo o networking. E outra coisa muito importante é a gente também falar para poder quebrar um pouco essa coisa que tem do autoetarismo. Então, a gente não se vê como alguém que não tem mais capacidade de fazer alguma coisa, Sim, né, o que passou a época, o tempo disso e daquilo, porque isso não existe. Então, é mudar o olhar sobre o envelhecimento, né, entender como um ganho de anos que a gente está tendo e as oportunidades que a gente tem para a gente não ficar só se lamentando. Envelhecer não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. Então, é mudar um pouco essa cultura que a gente tem, né, que nega o envelhecimento. sim, não, sem dúvida. Eu acho que tem essa questão do autoetarismo. Você sabe que, aproveitando aqui, a gente está conversando, quando eu resolvi fazer o podcast, a primeira coisa que eu pensei é que eu já estava um pouco velha para fazer isso, como é que eu ia conseguir fazer, né? E aí eu tive que vencer umas barreiras pessoais mesmo. Aliás, tive, não, ainda estou tendo que vencer essas barreiras, né? Porque a gente tem. É incrível isso, porque e eu trabalho com pessoas, sou psicanalista, estou aqui, quer dizer, mas quando você vai fazer alguma coisa tecnológica, né, principalmente, e que é um mercado dominado por pessoas muito jovens, é incrível como rapidamente você se compara, né? E pergunta: será que tem espaço para isso? Será que não vai ficar uma coisa estranha, né? Então, isso que você falou do autoetarismo, eu acho que é uma coisa muito, muito importante. E que eu acho que deve ser a primeira coisa a ser combatida, a ser conversada e entendida, né? Com certeza. Por isso, o processo de autoconhecimento é muito importante, de terapia, de relacionamentos, né, círculos de amizade, para poder falar sobre isso, né, repensar coisas que a gente não é nem que aprendeu, né, que automaticamente na nossa cultura a gente passou a achar que seria ruim envelhecer, para poder aproveitar melhor essa fase da vida que tende a ser a maior, a mais longa, cada vez mais, né? Sim, cada vez mais. Agora, Morris, como que essa questão, quando a gente fala de populações, vamos dizer, menos favorecidas, né? Porque o processo de envelhecimento é diferente, né? Em populações mais favorecidas, menos favorecidas, quer dizer, as questões ficam muito mais complexas, né? Quando você não tem, vamos dizer, saneamento básico, quando você não tem segurança, quando você não tem certeza de uma aposentadoria, né? De uma série de coisas. Então, vocês fazem algum trabalho com essas populações? Olha, ainda não. Diria que, infelizmente, a gente ainda não consegue. Hoje, na Mature, a gente tem mais de 200 mil pessoas cadastradas, e aí vai de classe A até classe D, eu diria. Tem um pouco Uhum. de tudo. Mature tem uma visibilidade muito grande, sai na mídia, então a gente atinge diferentes públicos, mas, em média,
a nossa base tem uma boa educação, a maioria tem curso superior. Então, é uma classe média, média baixa, que também está sofrendo muito a dificuldade de se manter no mercado de trabalho, né? E a gente ajuda essas pessoas que chegam até nós, até por ser uma plataforma online, né? Acaba tendo um pouco desse filtro automático, e a gente gostaria muito e pretende, de alguma forma, também ajudar as pessoas 50 mais de baixa renda que não chegam até nós hoje nessa questão. Hoje, a Maturi ainda é uma startup, com todas as limitações que tem, apesar de estar Claro. crescendo, então a gente ainda não consegue diretamente ter esse tipo de atuação, mas é muito importante. E aí o que a gente tem feito é tentado, de alguma forma, começar a influenciar políticas públicas nesse sentido, Ah, porque com a população envelhecendo, a desigualdade social tende a piorar, já que piorar. as pessoas com baixa renda, com baixa escolaridade, quando são jovens, fazem um trabalho mais braçal, né? Sim. E aí, quando envelhecem, não tem mais aquele vigor físico, vão fazer o quê? Vão para a informalidade, vão fazer trabalhos que o que vai ser, o que for possível, porque ela não vai ter condição de fazer um trabalho mais intelectual e também não vai ter mais como fazer um trabalho braçal, né? Então vai ficar Uhum, muito complicado. E uhum, isso dificilmente a gente vai conseguir resolver com as empresas. Vai, uhum. carece de políticas públicas, né, para que a gente mude essa realidade no sentido de capacitar essas pessoas, né, para Sim. poderem ter novas possibilidades quando envelhecem. Enfim, eu acho que é uma discussão muito importante, mas que ainda está, né, engatinhando. Engatinhando, é. Essa é a minha impressão também. Agora, o contato que você tem com pessoas 50 mais e 60 mais, Morris, o que que você vê como novos sonhos que essas pessoas vão tendo? Como é que é o desejo delas, não é? O que que elas querem, o que que elas pretendem, pela sua experiência? Olha, eu vejo que elas querem fazer e acontecer, elas querem compartilhar experiência, não querem ficar paradas, não querem ficar em casa, elas querem fazer novas conexões, conhecer gente, se sentir úteis, produtivas, né, Uhum, e ter sua autonomia financeira, né, ter saúde. Então, elas querem ter um amparo das empresas, do poder público, dos outros cidadãos, para que elas possam fazer tudo isso, né? Eu vejo que tem muitos planos, muitos sonhos e muita necessidade, né? O plano de uhum. saúde fica muito mais caro, os remédios são caros, É, precisa, né, continuar consumindo tudo. A aposentadoria, quando tem, normalmente não é suficiente. Então, tem muitas preocupações também, mas as pessoas querem viajar, querem comprar, querem celebrar, então tem muita oportunidade de produtos e serviços para serem uhum, feitos e oferecidos para esse público em lazer, turismo, finanças, gastronomia, saúde nem se fala, né? Em todos os setores, porque essas pessoas estão aí ativas e muitas vezes têm até mais poder aquisitivo do que os jovens, né? sim. Então, a tal do mercado prateado, né? Que a gente Aham. vê várias pesquisas mostrando que essas pessoas não estão mais lá nos aposentos, pelo contrário, elas estão sendo protagonistas. Sim, mas quando você fala sobre isso, você tem a outra parte, né? Quer dizer, você fala do empreendedorismo, que é um caminho para essas pessoas, mas também de pessoas que podem empreender para atingir essas pessoas, não é? Esse é um aspecto que é bem importante. Eu vi você falando sobre isso, achei importante. Quer dizer, o mercado também se abrir para receber essas pessoas, para que elas possam ser consumidoras dentro do mercado, né? Total, total. A gente vai em muitos eventos sobre empreendedorismo falar das oportunidades que tem nesse mercado prateado, né? Oferecer produtos e serviços para esses consumidores 50, 60 mais que estão aí consumindo, mas que se sentem invisibilizados nas campanhas, na mídia, que são mal atendidos, que tem muita oportunidade, porque eles são fiéis quando eles são bem atendidos, eles têm poder aquisitivo,
mas muitas marcas ainda não estão olhando para eles porque tem esse foco em juventude e até porque os seus times são muito jovens. Então é mais um motivo que a gente fala para as empresas, né, da importância de contratar os mais velhos, além de toda a questão de diversidade, comprometimento, experiência, ajuda você a entender e atender melhor esse público consumidor 50 mais. Uhum. A gente já está quase terminando, mas eu queria te fazer duas perguntas. Você acha que no Brasil, pelo teu conhecimento, imagino que você tem um conhecimento de outros países com programas parecidos como esse, você acha que no Brasil ainda temos uma mentalidade muito de alcançar a juventude, a beleza da juventude, o vício da juventude, a energia da juventude? Você acha que isso ainda é alguma coisa no Brasil muito forte? Eu acho que sim, eu acho que, né, isso está começando a mudar, mas muito lentamente, acho que vai levar uns bons anos para a gente mudar essa cultura, porque a gente tem uma cultura latina, né, que cultua muito a beleza física, Sim. a estética, então, principalmente para as mulheres, isso é muito forte, pesa muito a questão estética, né, e que acaba sendo algo que também prejudica um olhar mais positivo para o envelhecimento, né? A força, o vigor físico, a beleza, tudo isso eu acho que ainda está muito em pauta, a gente vê na moda, nas campanhas, né? A gente vê algumas iniciativas começando a ter um outro olhar, a também trazer pessoas mais maduras para as campanhas, né? Então isso com certeza vai mudar, mas ainda de forma geral a realidade, né, é essa. Porque não, é quase como se não fosse uma coisa aspiracional, né? Porque uma vez eu estava conversando com uma pessoa que tem uma marca de moda, enfim, vestuário, e ela fez uma linha para 50 mais, e ela dizendo que quando coloca as mulheres 50 mais, vende menos do que se coloca o produto para 50 mais, mulheres jovens vestindo. Eu achei isso interessante, falei, nossa, mas que como a gente ainda está longe, está engateando mesmo nisso, né? Né? Pois é, ainda tem esses produtos anti-aging, né? Então vamos retardar o envelhecimento, como se envelhecer fosse uma doença, uma coisa Pois ruim. é. Então, até a gente conseguir mudar essa chavinha, né, leva um tempo, mas precisa começar, precisa engajar cada vez mais pessoas e organizações para isso. E, Morris, para a gente encerrar, que eu estou aprendendo um monte aqui com você, como é que você, Morris, lida com a sua passagem do tempo? Olha, eu não vou dizer como que é, casa de ferreiro, espeto de pau, porque não chega a ser tanto, mas até por ser um empreendedor, eu trabalho muito, né? Precisaria descansar mais, mas eu cuido da minha alimentação, eu procuro fazer exercícios, né? Eu sei que se eu me cuidar, eu vou viver bastante, né? Então eu também tento não ter pressa, né? Ser afoito para as coisas, querer fazer tudo agora. Eu sei que ainda vou ter muito tempo, então viver uma coisa de cada vez, né? Fazendo planos, tendo sonhos, tentando planejar de fato, né? Entendendo que eu preciso poupar, então eu tenho olhado já há alguns anos para a questão de planejamento financeiro, que é Isso é muito muito importante. importante, né? Até como empreendedor, né? Eu não vou ter uma aposentadoria, então eu preciso fazer isso Claro. por conta própria, né? E ter bons relacionamentos, né? Para que eles durem, né? Até quando eu for mais velho. Acho que esse é o olhar, né? O olhar e a atitude que eu tenho para isso. Morris, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, muito obrigada mesmo. Foi um prazer enorme te conhecer. E, assim, sucesso aí, porque acho que tem muito trabalho pela frente, né? E eu mesmo já vou entrar nessa plataforma, porque deve ter coisas importantes que pode aprender aí ainda, né? A gente pode aprender ainda muito com vocês. Muito obrigada, viu? Um Eu bom que final de agradeço. semana. Obrigado, um abraço, até Um mais. abraço, Morris. Tchau, tchau. Bom, pessoal, encerrando aqui mais um episódio do Todos Nós. Nos veremos em outros que virão, mas eu gostaria de saber o que vocês estão achando desses episódios.
Comentem, pode ser no Spotify, pode ser no YouTube. Vou gostar de saber a opinião de vocês e como é que vocês têm recebido esses profissionais.